fiscal, não é isso? Qualificação econômico-financeira, capacidade técnica. Se ele atender, ele licitante, o pregoeiro já adjudica, vale dizer, já atribui a ele o objeto daquele pregão, o que foi licitado, a contratação de veículos, não é isso? A contratação daquele serviço de manutenção, daquele serviço de conservação, e encaminha já o processo à autoridade superior, hierarquicamente superior a ele, para que essa autoridade simplesmente homologue o procedimento licitatório. Procedimento, a prática do pregão. Quem se habilita, como acontece? Acontece tudo no mesmo dia, numa mesma hora, numa mesma reunião pública? Como é que é isso? Quem é o vencedor e como se anuncia o vencedor? O que vai acontecer? É publicado o edital, a lei e o decreto definem como que se faz a divulgação desse edital, em função do valor do pregão, que, repito, pode ser utilizado o pregão independentemente do valor do contrato. No pregão, o valor interfere apenas na forma de divulgação do pregão. Para contratos altos, é preciso publicar em jornal de grande circulação de âmbito nacional, em diário oficial, divulgação pela internet. Então, é feita a divulgação do pregão e no prazo de pelo menos 8 dias úteis, fixado nesse próprio edital do pregão, é marcada a data de uma sessão pública. Nessa sessão pública, o pregoeiro, o servidor designado para conduzir o pregão, vai, numa fase inicial, credenciar os licitantes interessados. Feito o credenciamento, verificado se os licitantes têm poderes para apresentar propostas, ele abre a sessão pública. Aberta a sessão pública, num primeiro momento, o que ele vai fazer? Ele vai classificar os licitantes. Então, o que nós temos aqui? Uma inversão de fases. Definida essa primeira classificação, ele parte para uma segunda etapa, ainda dentro da classificação, em que ele vai convocar os licitantes que tiverem, em primeiro lugar, apresentado proposta não superior a 10% em relação à proposta classificada até aqui, em primeiro lugar. Se não houver pelo menos 3 nessa condição, ou seja, pelo menos 3 licitantes com propostas com diferença não superior a 10%, o pregoeiro convoca pelo menos 3 dos licitantes, não é isso? Para a fase seguinte, que é a fase de lances verbais. Eis aqui arrigou uma primeira grande inovação do pregão. Nós temos uma combinação de propostas por escrito e de lances verbais na sessão pública do pregão. Então, o pregoeiro fixa a melhor proposta e convoca em seguida esses licitantes, observando esses critérios de pelo menos 3 licitantes, ou de tantos quantos tenham apresentado proposta com diferença não superior a 10%, para apresentação de lances verbais. Até o recurso, que é um direito também previsto pelo pregão, como o senhor está explicando, ele, ainda que seja um outro procedimento, um procedimento comum na concorrência e nas outras modalidades, ainda assim é célere, é rápido? A questão do recurso é apresentada nesses termos. Deve o recurso ser interposto ao final da sessão, ou seja, antes de encerrar a sessão, o licitante que tenha interesse, que não tenha concordado com alguma decisão do pregoeiro, recorre e verbalmente apresenta sucintamente as razões do recurso. E ele dispõe de um prazo de 3 dias úteis para encaminhar as razões, ou seja, uma fundamentação por escrito de por que ele recorreu. Abre-se um contraditório, não é isso? Entre os interessados no recurso, e deve ser decidido o mais rapidamente possível esse recurso como condição para a celebração do contrato. Mas temos um procedimento extremamente célere. Menos burocracia, agilidade nos procedimentos, esse dinamismo, essas facilidades e vantagens do pregão não colocariam essa modalidade como uma alternativa constante para os gestores públicos? Quer dizer, não sei se pode se falar que corre-se o risco, mas há uma tendência de que as administrações públicas passem a usar exclusivamente o pregão daqui para frente? O TCU tem recebido algumas representações de licitantes que questionam exatamente esse aspecto, que aqueles da administração pública federal que têm utilizado o pregão têm visto nele um instrumento tão bom que às vezes passam a utilizar em situações em que não poderiam utilizar. E a principal queixa diz respeito exatamente à contratação de bens complexos. Não é o valor do bem que o torna complexo.
É o próprio bem, são as descrições do bem, a dificuldade de descrever determinados bens. Por exemplo, comprar um computador complicado, com muitas especificações, não pode se utilizar pregão. O TCU tem determinada anulação de alguns pregões, e o próprio Poder Judiciário tem adotado o mesmo procedimento, que pregão é para o que é comum, para o que é simples. É bom, é rápido, deve ser utilizado, mas não é solução para todos os problemas. Não pode o pregão ser considerado uma revogação da Lei 8666 de modo algum. Doutor Lucas, obrigada mais uma vez pela entrevista, mais uma vez por ter estado conosco em mais essa produção do Instituto Legislativo Brasileiro. Esperamos que a conversa de hoje seja útil para todos os administradores que utilizam e principalmente para aqueles que ainda não têm utilizado e que tenham agora a oportunidade de se aprofundar, de melhor estudar, de acessar o site do ILB no Senado e verificar que nós temos um curso lá. O ILB oferece gratuitamente a qualquer interessado um curso com detalhes específicos, inclusive sobre pregão. E obrigada a você por ter estado conosco. Você continua acompanhando a programação da TV Senado e também esteja com a gente na próxima entrevista sobre licitações. Até lá!